Vamos lá, então, nós temos assunto novo para trabalhar hoje. Vamos falar sobre competência na execução e também trabalhar com alguns requisitos, dois requisitos básicos para termos o processo executivo. Na nossa próxima aula, semana que vem, a gente começa a estudar os títulos executivos extrajudiciais, um a um. Então, a ideia é pegar o artigo 784, salvo engano, que nos diz quais são os títulos executivos extrajudiciais e estudarmos um a um, para que você consiga entender na completude todos os títulos executivos previstos no Código. Primeiro, nós faremos o estudo dos títulos extra, da execução extra, e depois faremos o estudo da execução judicial, da fase de cumprimento de sentença. E também faremos seguiremos a mesma lógica, apontando um por um, título por título previsto lá no artigo 515 do CPC, que fala sobre os títulos executivos judiciais. Então, a ideia é trabalhar com vocês com uma certa tranquilidade, mas de uma maneira muito completa. Então, você já tem vários materiais disponibilizados para você no Moodle, no sistema, e esses materiais eu sempre tento preparar de uma maneira que te facilite, né? Eita. Sempre eu tento preparar de uma maneira que facilite o seu estudo posteriormente, tá bom? Então vamos lá, como sempre, eu gosto bastante dos nossos encontros, porque eu sempre tenho uma boa participação da turma. Qualquer coisa, manda pergunta. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Quando a gente pensa na competência da execução, o nosso estudo é sobre a competência na execução extra. Por quê? Porque se for uma execução de título judicial, via de regra, ela é uma continuidade do processo. Então, o processo já está ali tramitando. E após a sentença, eu vou ter a fase de cumprimento de sentença. Então, em regra, tem exceção, e a gente vai falar sobre essas exceções quando formos falar de execução judicial, de cumprimento de sentença. Mas, em regra, o cumprimento de sentença ele é um prolongamento da ação. Então, eu não tenho dúvidas acerca de onde vai acontecer a fase de cumprimento de sentença. Né? A dúvida maior ela aparece em relação à execução por título extrajudicial, porque aqui sim, efetivamente, eu preciso passar por todo aquele processo de identificação de juízo competente que a gente faz em todos os momentos em que precisamos montar uma petição inicial. A ação de execução por título extrajudicial, ela é iniciada por uma petição inicial. E essa petição inicial precisa ter a competência do juízo identificada logo no início, tá? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, né, o cumprimento de sentença possui uma regra própria, ou como desdobramento e continuidade da própria ação, ou até mesmo pela previsão do 516, que nós estudaremos no tempo oportuno. Essa nossa fala, nesse momento, sobre competência na execução, ela é uma fala exclusivamente direcionada à execução extrajudicial. Então, tudo que nós conversarmos hoje sobre competência, não sobre requisitos, né, mas sobre competência, nós estaremos tratando da execução por título extrajudicial. Então, vamos seguir. Quando a gente pensa na execução civil, né, é, a ideia de fixação de competência a partir de uma execução civil, por que a execução civil? Porque nós temos também a execução fiscal, e há uma diferença. Execução civil é qualquer execução que não seja fiscal, de uma maneira muito simples e objetiva mesmo, né? Ah, professor, mas eu não sei o que é execução fiscal. Não conheço essa terminologia. Execução fiscal é a execução de caráter tributário. Então, quando o devedor ele deve é, IPTU, IPVA, imposto de renda, o Estado tem um mecanismo de cobrar esses tributos não pagos, e essa cobrança dos tributos não pagos ela é feita por uma execução chamada de execução fiscal, que tem na própria previsão legal e também dentro do Código de Processo Civil uma regra de competência prevista ali de maneira muito clara, de maneira expressa. Mas nesse primeiro momento a gente fala sobre execução civil.
execução comum do dia a dia que todos nós podemos ingressar ou podemos sofrer. Na parte da execução, nós temos um artigo, que é o artigo 781, e o artigo 781 ele trata das regras de competência da execução. E essas regras elas estão dispostas dos incisos 1 ao 5 do artigo 781. Tá? Também é importante nós destacarmos que essas regras de competência do artigo 781, ela é competência territorial. E sendo competência territorial, ela é relativa, né? Aqui a gente precisa lembrar aquilo que você estudou lá em teoria geral do processo, imagino eu que tenha sido, quando se fala de competência, que nós temos competência absoluta e competência relativa, né? Vamos retomar essas ideias rapidamente. Quando é competência absoluta? É absoluta? Vou escrever isso aqui. Às vezes é bom você ter isso anotado numa parte paralela aí. Então, nós temos competência absoluta e competência relativa. Quando que a competência ela é absoluta? Quando for em razão da matéria, da pessoa ou pelo critério funcional. Quando que ela é relativa? Competência relativa. Quando ela for territorial, como é o caso do 781, territorial, ou pelo valor da causa. Então, meus queridos, competência absoluta é aquela fixada pela matéria, pela pessoa ou pelo critério funcional, e a relativa ou pelo território ou pelo valor da causa. Bom, Professor, oi. a relativa é aquela que dá para você mudar, no caso? Exato. A competência relativa, ela pode ser alterada por vontade das partes. E onde que isso é feito? Na cláusula de eleição de foro. Mas Né, é do entre ambas contrato. as partes, no caso, né? Ambos têm que Sim, concordar daí. exatamente. Então, é E a possível que absoluta, no as caso, por mais partes que as tomem partes. um acordo. Oi? E a absoluta, por mais que as partes queiram, não é possível mudar daí, no caso. Isso é uma das várias diferenças que nós temos entre a relativa e a absoluta. Posso colocar aqui também para Beleza. vocês as diferenças entre elas, não tem problema nenhum. Essa é uma delas. Tá? Ah, vamos lá. Vocês lembram que é competência em razão da matéria? Quando que é em razão da matéria? O que é matéria para critério de fixação de competência? Seria o que está sendo Não, discutido? É interessante essa tua fala. Esse Pebolim é o Felipe, né? Eu mesmo. Ah, tá. Então, beleza. Já entendi que o Pebolim é você. Ah, é muito interessante essa fala, porque quando a gente trabalha o termo matéria, né? E nós colocamos assim, a matéria discutida no processo é exatamente a essência da discussão. Mas competência material, ela não é isso. Vamos colocar aqui, matéria, quando a gente fala de competência, significa ramo do direito. O que é isso? Competência material, ramo do direito. Pensa assim, a vara civil, qual ramo do direito ela julga? Direito civil. Justiça do trabalho ou vara do trabalho, julga o quê? Direito do trabalho. Vara criminal, julga o quê? Direito penal. Então, a gente percebe que é possível nós atrelarmos algumas áreas de atuação do judiciário, algumas varas, alguns juízos, a um ramo do direito. E pense ramo do direito com as matérias que você tem na faculdade. Quando a gente percebe que a vara civil ela recebe discussões de natureza civil, eu tenho que entender que isso é uma regra absoluta. O que isso significa? Eu não posso ter uma ação penal na vara civil. Eu não posso ter uma ação trabalhista na vara civil. Da mesma maneira que eu não posso ter uma ação de divórcio na Justiça do Trabalho. Porque materialmente, no que diz respeito ao conteúdo permitido da discussão, essas varas não podem receber esse tipo de processo.
Porque dentro da organização da função jurisdicional, o que é função jurisdicional? É essa função julgadora. Dentro dessa organização da função julgadora, quis estabelecer determinadas varas para receber determinados processos, dividindo, né, esses múltiplos processos existentes de acordo com a matéria discutida, de acordo com o ramo do direito. Isso é competência em razão da matéria. É a competência que atrela determinadas varas ou juízos ao ramo do direito que ela pode receber ali, discutir e julgar. Tudo bem? Competência em razão da matéria? Lembraram isso? Opa! O mesmo. Próxima regra de competência. Pessoa. Alguém mais responde no chat se está tudo certo em razão da matéria? Só o Felipe me respondeu. Pessoa. Muito bem. Quem escrevendo aqui para vocês. Quando que é critério pessoal? Critério pessoal ele vai aparecer quando a pessoa, o indivíduo que compõe o polo ativo ou passivo no processo, ele, por estar ali, faz com que o processo tenha que ir para determinado lugar. Pelo simples fato dele estar ali. Onde a gente mais ouve e onde mais se usa exemplo de competência em razão da pessoa é a figura do foro privilegiado. Né? Quando eu coloquei aqui diante da prerrogativa de função, o foro por prerrogativa de função, isso é foro privilegiado. O que é isso, a ideia do foro privilegiado? Eu tenho indivíduos que, se eles exercerem determinada função, cargo, não é por causa deles, é por causa do cargo por eles exercido. Isso faz com que o processo tenha que tramitar em determinados lugares. Né? Eu gosto de lembrar e de comentar como exemplo, porque acho que acaba sendo uma coisa que todo mundo percebeu, né? Na última eleição, nós tivemos eleição para Senado, não para prefeito. A última eleição presidencial, nós tivemos votação para Senado. E eram 2 senadores escolhidos nessa última eleição, há 3 anos atrás. E aí? Não sei se você se recorda que aqui no Paraná, o Richa estava disparado nas pesquisas de intenção de voto para Senado Federal. Porque o Beto Richa, terminando o seu segundo mandato como governador, ele estava se lançando como candidato ao Senado Federal. População sempre de memória extremamente curta, né? Tinha declarado deliberadamente muito voto ao Richa. E ele realmente estava muito bem nas pesquisas, muito bem mesmo. Só que o que aconteceu? Para ele poder concorrer ao Senado, ele não poderia estar no cargo de governador. E havia uma investigação tramitando em face dele, uma investigação de natureza penal até na época, mas que estava tramitando no STJ, pelo fato dele ser governador. Então, o fato dele ser governador, exercer esse cargo, exercer essa função, fazia com que o processo criminal tivesse que tramitar no STJ. Ele renuncia ao governo do estado para poder se lançar como candidato ao Senado. Quando ele renuncia, o que acontece? Ele perde o cargo de governador. E ao perder o cargo de governador, o processo não fica mais no STJ, o processo foi enviado para Curitiba, que era o lugar da residência dele. Ele perdeu a função. Ele tendo perdido a função, o processo cai também. Chegando em Curitiba, houve uma certa velocidade na tramitação do processo e ele foi preso no meio da campanha. Isso acabou com a campanha do Beto Richa. E eu tenho absoluta convicção que o Richa só perdeu para o Senado porque ele foi preso. Se o Richa não tivesse sido preso na eleição, ele teria se elegido senador. E aí a gente percebe, isso fica muito claro, né?
que o que fazia esse processo contra o Richa ficar no STJ e, consequentemente, demorar mais, porque são menos pessoas, né, para muitos processos, para 33 ministros. Enquanto que eu pego uma realidade muito diferente quando eu estou em primeiro grau de jurisdição, por exemplo, em que eu tenho uma quantidade menor de processos para cada juiz do que lá no STJ ou no STF, que são 11 ministros, né? Então, acaba sendo natural uma demora quando o processo chega em Brasília. E ao chegar em Curitiba, porque por ele ter perdido o cargo, ele se lascou. Então, essa ideia do foro privilegiado, ela exemplifica com muita clareza a regra da competência em razão da pessoa. Entenda a pessoa, nesse caso, como cargo, em razão da função. O problema, que é um problema que eu vejo muito no ensino da matéria de competência, é que muitos professores atrelam a competência em razão da pessoa somente ao critério do foro privilegiado, e isso é mentira. O foro privilegiado é uma das formas da competência em razão da pessoa. Uma das formas, mas não é a única. Não dá para a gente achar que foro privilegiado, competência em razão da pessoa. Ok. E o que mais? Não, só o foro privilegiado. Não. Se eu pego, por exemplo, preste muita atenção nesse exemplo, porque ele é um exemplo que gera muita dúvida nas pessoas e uma certa confusão na identificação da competência. Pensa assim, se eu fiz uma compra, fiz um financiamento de um bem e fiz esse financiamento de um bem no Itaú. O Itaú estava com uma taxa boa, beleza. Durante o meu pagamento, eu observo que existem cobranças ali aparentemente indevidas, que não deveriam aparecer, que não deveriam existir. Quero ingressar com uma ação contra o Itaú para revisar esse contrato de financiamento. Então, aqui eu estou diante de uma ação revisional, que tem os fundamentos da ação revisional, que vai discutir juros, capitalização, vai discutir determinadas cláusulas, porque eu tenho uma relação de consumo. Será que eu tenho cláusula ali que se insere nas cláusulas nulas do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor? Enfim, eu tenho uma ampla possibilidade de discussão. E essa ação contra o Itaú, ela vai para a vara civil da Justiça Estadual. Justiça Estadual, normal. Se eu tenho o mesmo financiamento no Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e eu quero discutir a mesma coisa, revisional do contrato, juros, blá, 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 para onde vai essa ação de essa ação revisional? Vara Civil da Justiça Estadual, do domicílio nesse caso, do autor, porque é uma relação de consumo, domicílio do consumidor. Agora, se eu tenho uma ação de financiamento, mesma situação perante a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, essa ação tem que ser proposta na vara civil da Justiça Federal. Por quê? Que a ação contra a Caixa Econômica tem que ser proposta na vara civil da Justiça Federal e não na vara civil da Justiça Estadual. Porque se eu abrir o artigo 109 da Constituição, lá no seu inciso 1, ele vai dizer que compete ao juiz federal, identificando uma competência da Justiça Federal de primeiro grau, e aí ele vai dizer, inciso 1, as ações propostas contra autarquias federais, empresas públicas federais, que é o caso da Caixa Econômica. Então, perceba, aqui, nesses 3 exemplos que eu dei, a discussão jurídica é exatamente a mesma. Então, o que faz a ação contra a Caixa Econômica ir para a Justiça Federal não é a discussão, porque as 3 estão discutindo uma revisão de contrato de financiamento. O que faz a ação contra a Caixa ir para a Justiça Federal é porque é a Caixa. Isso também esse é um caso de competência em razão da pessoa também. Porque quando eu tenho a Caixa, a pessoa da Caixa compondo um dos polos da lide, seja a autora, seja a ré, e só o simples fato dela estar ali, isso faz com que a demanda tenha que ir para a Justiça Federal. É por isso que eu coloquei aqui para você, né? O que é competência em razão da pessoa? Quando ela é fixada em razão de quem compõe o polo.
E aí a questão da prerrogativa de foro, de função, ela é uma das coisas em que aquela pessoa que compõe o polo, que tem determinado cargo, faz com que o processo esteja em determinado lugar. Mas não é só isso. Determinadas pessoas jurídicas também fazem esse deslocamento, né, do processo para juízos específicos, por conta de serem elas, simplesmente assim. Eu tenho uma decisão do constituinte, porque é uma previsão que está na Constituição, do legislador constituinte, nesse caso, o legislador constituinte originário, dizendo que se eu tenho a Caixa Econômica, na verdade, ele não fala Caixa Econômica, né? Ele fala Empresa Pública Federal, que é o caso da Caixa. Então, essa ação tem que ser proposta na Justiça Federal. Também é uma competência em razão da pessoa. Beleza? Como estamos? O professor, Oi. a Copel é uma sociedade mista também, né? Só A que é Copel, receita estadual. o que acontece com a Copel, Wellington? A Copel ela foi empresa pública por muito tempo. Ela era uma empresa pública estadual. E aí, o fato de ser estadual fazia com que ela ficasse na justiça estadual. Depois ela foi convertida em sociedade de economia mista. Isso faz alguns anos, mas do momento da sua criação até muito, até a década de 90, início dos anos 2000, a Copel era uma empresa pública. Mas nesse caso não vai fazer diferença, porque ela é uma empresa, nessa sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil também o é, mas estadual. Então é justiça estadual. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Vocês compreenderam essa questão da competência da pessoa? De um joinha, mais gente se Para manifesta. mim está tudo certo. Tudo bem. Ótimo. Temos a última, né, o último critério de competência absoluta, que é a competência funcional. E esse é o mais chatinho para a gente vislumbrar, para a gente verificar, sabe? Pensando em uma questão conceitual, e eu sei que o conceito talvez não vai trazer para vocês uma clareza muito grande, mas quando eu vier com um exemplo, isso vai ficar mais fácil. A competência funcional é aquela, deixa eu escrever aqui, que determina qual órgão funcionará, servirá para proferir o julgamento. Então, de uma maneira muito simples, competência funcional é aquela que determina, que estabelece qual órgão, juízo, vai servir para receber e julgar determinadas demandas. O maior exemplo que nós temos para pensar em competência funcional, o maior exemplo, é a chamada competência derivada ou recursal. Entre as muitas classificações de competência que nós temos, né, que existe, entre as várias, né, classificações de competência, existe uma classificação que é competência originária e competência derivada. Normalmente, os concursos vão chamar de competência derivada e não de competência recursal, porque se chamar competência recursal, isso facilita a sua vida, e não é a intenção do examinador facilitar, né? A gente tem que partir desse pressuposto. O que acontece? A competência originária, ela me diz onde o processo vai ser proposto, onde ele começa, por isso originária, onde ele se origina, onde ele nasce. A competência derivada, ela me diz para onde o processo será remetido e enviado por força de um recurso. Então, eu sei, e vocês já sabem, que se eu tenho uma ação na vara cível de Apucarana, na primeira vara cível de Apucarana, e há uma sentença e eu discordo dessa sentença, eu posso apelar, interpor apelação no prazo de 15 dias úteis, e essa apelação fará com que o meu processo seja enviado para o Tribunal de Justiça do Paraná. Da mesma maneira, eu também sei que se eu tiver uma ação
tramitando na Vara Civil da Justiça Federal de Apucarana, quando ela for julgada, se eu não estiver satisfeito com a decisão, o meu recurso de apelação fará com que esse processo seja enviado para o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Não é tudo apelação? Não é tudo vara cível? Mas então por que uma vai para o TJ, outra vai para o TRF? Primeiro, porque uma é estadual, a outra é federal. Segundo, porque é uma competência derivada. A competência derivada me fala para onde o processo vai por força de um recurso, né? Ela diz assim, olha, tal recurso é o veículo para levar o processo ao STF, para levar o processo ao STJ. Então, isso é competência derivada. Toda competência derivada ela é funcional, absolutamente funcional, porque ela vai dizer qual é o tribunal que vai funcionar para receber esse tipo de discussão. E, além da competência funcional, a competência regimental... Competência regimental. A competência regimental também é funcional. Todo tribunal possui regimento interno, código de normas, código de organização do judiciário. Então, é uma forma do tribunal também legislar, né? E dentro dessa estrutura que o próprio tribunal cria para si, ele fixa regras de competência. Então, é perfeitamente possível nós termos regras de competência criadas pelo regimento dos tribunais. Então, isso aconteceu no Juizado Especial aqui do Paraná, em que criaram uma terceira turma recursal, só para receber recursos de telefonia, de processos de telefonia. Tamanho era o volume desses processos. Então, sempre que você fosse recorrer em uma demanda de telefonia, vai para a terceira turma no Paraná. Porque, pelo regimento, essa terceira turma foi criada para isso. Né? Isso é competência regimental, que também tem caráter funcional. Menos de 1 minuto serei derrubado. Já voltamos.